Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria, nesse momento, de dar a paz do Senhor para você. Momento difícil, né, que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, onde a paz que Jesus Cristo deixou para nós, ela precisa ser vivida por nós como igreja do Senhor. Aqui na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, diz o seguinte, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus diz claramente para nós que essa paz já foi conquistada por Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, eu e você, como igreja do Senhor, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, precisamos entender que essa paz já foi conquistada pelo Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Então, que você realmente pratique essa paz, que você realmente abrace essa paz e possa passar essa tranquilidade, essa paz às pessoas que estão aflitas no mundo e no Brasil de uma forma geral. Que Deus nos abençoe. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra no dia de hoje para nós sobre o que está escrito para nós no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 21 até o verso 26. Diz o seguinte, a palavra de Deus em João, capítulo 13, verso 21 ao verso 26. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Amém, queridos? Para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e
nós ouvimos, diz nesse louvor que a tua palavra é luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Se nós formos observar no texto que foi lido, João capítulo 13, do verso 21 ao 26, nós observamos até o capítulo 17, que fala justamente no período em que Jesus estava reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, dando instrução para eles. Era um período em que a situação naquela região estava complicada, porque Jesus estava orientando os seus apóstolos, mostrando para eles que estaria chegando o momento em que Jesus iria ser preso e seria crucificado. Então, nessa última noite de Jesus com os seus discípulos, o mestre avisou que seria traído por um daqueles que estavam ali à mesa com ele. Aí, nesse momento, os discípulos ficaram altamente curiosos e acenando um para os outros, perguntando: quem seria esse traidor? Qual de nós trairíamos o mestre? Então, o clima naquele momento era um clima de tristeza, era um clima altamente tenso e uma dúvida pairava ali naquele ar. Interessante que João usa uma forma literária comum naquele tempo, onde o autor ele não falava de si mesmo, conforme nós observamos no versículo 23, diz o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seu seio. Então observem que João, ele se coloca naquele momento ali, ele não fala daquele que se reclinava no peito de Jesus, no colo de Jesus, nos braços de Jesus, não. Ele fala de uma forma geral. Então encontramos isso claramente porque ele fala aquele a quem Jesus amava. Então ele não fala de si mesmo. Interessante essa passagem no versículo 23 de João capítulo 13. Com certeza João ele sabia claramente que Jesus amava os outros apóstolos, os outros discípulos que ali estavam. Não era um privilégio apenas de João, muito pelo contrário. Então Judas, Jesus também amava Judas. Não é? Amava tanto que, se você for observar, que se nós formos observar, o próprio Senhor Jesus dá o bocado molhado. Ou seja, é como se fosse nos dias de hoje uma festa de aniversário, quando você pega, parte o bolo e dá o primeiro pedaço à pessoa que você ama. Então o próprio Senhor faz isso, entrega para Judas aquele bocado molhado, dando a entender que Jesus também amava a Judas Iscariote. Entrega um pedaço daquele bolo ou daquele pão para alguém que é especial, independente se ele seria ou não o traidor do Senhor Jesus. Então, nesse texto se destaca a intimidade do apóstolo João ao se reclinar nos braços de Jesus, aconchegado no seu peito, conforme nós lemos no verso 23 até o verso 25. Interessante que a palavra original ali no grego, nessa passagem, diz o seguinte, grego é anakeimai, que significa inclinar, significa reclinar, significa se abaixar sobre. Então, como discípulo, ele tinha essa liberdade com o seu mestre Jesus Cristo. Segundo historiadores, João era o dos apóstolos, o apóstolo mais novo dentre todos aqueles que ali estavam com ele, por volta talvez de 15 a 16 anos de idade. Talvez por isso fosse tão amável com Jesus como um filho é para com seu pai. Eu quero deixar nesse momento uma reflexão para você em relação a esse momento de João ser um apóstolo novo e tratando Jesus como o próprio pai dele. Cuide do seu pai, cuide da sua mãe, ame seu pai, ame sua mãe, ligue para ele, abrace ele, faça o que você tem que fazer conforme diz a palavra de Deus, honra teu pai, honra tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra.
aprendemos, queridos, três pontos importantes aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 13 do Evangelho de João. Então nós podemos aprender 3 experiências de João ao se reclinar, ou seja, ao se deitar, né? Ou se reclinar aos braços, ao peito de Jesus Cristo. O primeiro ponto importante, né, é que naquele momento havia um clima de dúvida. Um clima de dúvida pairava naquele lugar. Havia um clima estranho, um clima de dúvida, um clima de frieza, um clima, né, de frieza no olhar de cada um daqueles apóstolos, porque no versículo 22, eu vou ler de novo para vocês, então os discípulos olhavam um para os outros, sem saberem o que ele falava. Ou seja, então havia uma frieza ali naquele momento entre os apóstolos. Então, neste momento, o que acontece? O apóstolo Pedro acena para João, pedindo que ele perguntasse ao mestre, né, sabendo que de sua liberdade para isso. Ou seja, então João estava bem próximo, estava ali no colo, estava chegado ali no braço de Jesus, e Pedro fala, ó, pergunta para o mestre, você que está aí, colado aí, está próximo dele, pergunta para ele quem seria, ou quem será esse traidor. Mas no meio de tanta frieza, queridos, de tanta frigidez, João se reclina sobre o peito de Jesus para sentir o calor de seu coração. Ele se reclina para sentir esse calor, aquele momento de frieza, aquele momento de dúvida. João se reclina e no colo de Jesus para poder sentir o calor que emanava, vamos dizer assim, do coração de Jesus. Então, eu gostaria de dizer para você nesse momento, quando a situação é de frieza ao seu redor e os olhares são duvidosos, um apóstolo, um discípulo, um servo de Deus, amado, se reclina no peito do Mestre, se reclina no peito de Cristo para sentir o calor do seu amor. Estamos vivendo um momento difícil no mundo, no Brasil, de forma especial para nós. Então, é um momento de frieza, um momento em que as pessoas estão distantes uma das outras. Nós estamos enclausulados em nossas casas, estamos alijados da sociedade de uma forma geral, não podemos sair de casa. Então, é um momento, infelizmente, um momento de frieza, mas é importante que você entenda como igreja do Senhor, como servo de Deus, como filho de Deus, que nesse momento você tem que reclinar no colo de Jesus, nos braços de Jesus, para sentir o calor que ele transmite para você e para mim, o que ele transmite de firmeza, de que tudo isso irá passar, isso vai passar. Temos que crer dessa forma como igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, no colo de Jesus, nos braços de Jesus, sentimos o seu calor, o calor do seu amor, o calor do amor de Deus. Então, queridos, o coração de Jesus nos aquece com seu amor, independente da frieza ao qual nós estamos passando nesses momentos tão difíceis da nossa vida. Então, essa é a primeira experiência que você aprende, que eu aprendo através dessa passagem bíblica que nós lemos de João, do capítulo 13. Então, o calor do coração de Jesus é transmitido para você, a partir do momento que você verdadeiramente confia no Senhor, confia na sua palavra, porque ela é a luz para os meus caminhos, ela é luz para os meus caminhos. Amém, queridos? A segunda experiência que nós aprendemos aqui nessa passagem bíblica com João é que havia naquele momento uma agitação lá fora, ou seja, eles estavam ali no interior daquela casa e havia uma agitação fora daquele local. Se você for ver do capítulo 3, aqui é o capítulo 17, então Jesus estava dando as instruções ali para os seus apóstolos, mas lá fora havia uma grande agitação porque era chegada a festa da Páscoa e Jesus seria preso, era isso que Jesus estava passando para os seus apóstolos. Em seguida,
ele seria preso por um bando de homens armados, com cacetetes, conforme nós vemos no próprio capítulo 18 do Evangelho de João. Mas o próprio João, o apóstolo João, não sentia nada além das batidas no peito do mestre, porque ele estava ali nos braços de Jesus, ele estava no colo de Jesus Cristo. Os discípulos eles faziam gestos um para o outro. Quem é que vai ser o traidor? Quem vai trair? Quem vai fazer isso contra o nosso mestre? Então, a marcação do tempo no coração de Jesus determinou o ritmo de João, ou seja, que se acalmou, reclinando cada vez mais no colo do seu Jesus. Então, queridos, neste mundo tão agitado, esse mundo onde os detalhes às vezes passam desapercebidos, às vezes nós por estarmos enclausurados em nossas casas, esquecemos de que nós temos um Deus que vela por nós, um Deus que olha por você, um Deus que olha por mim. Então nós temos que entender que esses detalhes não podem fugir do nosso coração, não podem fugir da nossa vida. Eu sou igreja, você é igreja. Nós somos servos, nós somos nação santa, sacerdócio real. E nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, é que o Senhor sabe quem verdadeiramente é seu filho, é seu servo. Então, meu querido, nesse mundo tão agitado, nesse mundo tão turbulento, esses detalhes às vezes passam desapercebidos. Isso não pode acontecer, porque eu sou igreja, você é igreja do Senhor. Então, queridos, quando notamos, já estamos, infelizmente, sendo arrastados pela correria ao nosso redor. Não entremos nessas informações que não procedem, informações dadas muitas vezes pela mídia ou por outros meios de comunicação, deixando com que o povo, deixando com que a igreja fique agitada. Muito pelo contrário, confie no Senhor. A tua palavra, diz o Senhor para nós, é lâmpada para os meus pés. Ela acalma o meu coração, ela acalma o seu coração. Mas quando estamos nos braços do Senhor Jesus Cristo, quando estamos no colo de Jesus, seguimos o ritmo da sua batida, da batida do seu coração. Não importa o quanto as coisas se apertem lá fora, não importa. Mas como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, você está aconchegado com seu mestre e segue o ritmo do seu coração. E o ritmo do coração do Senhor Jesus é aquele ritmo calmo. Tum, tum, tum. Não deixe seu coração ser agitado. Não deixe. Acalme-se, continue no colo do Senhor Jesus. Abrace Ele. Entenda que a sua palavra, ela precisa fazer efeito em meu coração, no seu coração. Não importa o quanto as coisas se apertem lá fora, não importa. Mas, como servo do Senhor, eu preciso estar aconchegado com o nosso mestre e seguir o ritmo do seu coração. No colo de Jesus, nos braços de Jesus, não seguimos o ritmo do mundo. Não seguimos o ritmo do mundo. Deixa o mundo estar agitado. Você é igreja. Eu sou a igreja do Senhor. A palavra de Deus é bem clara em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Nós somos seus filhos, nós somos seus servos. Então creia dessa forma, meu querido. Creia dessa forma. Então, nós não temos que seguir o ritmo do mundo, imposto pelo mundo. Não. Mas devemos nos acalmar. Devemos estar calmos e sentir o ritmo do coração de Jesus Cristo. E o ritmo do coração de Jesus, ele nos acalma. Amém, queridos? Então essa é a segunda experiência. A terceira experiência que nós aprendemos aqui com esse momento em que João
está nos braços de Jesus, é que os discípulos ali, eles cochichavam entre si, e havia um barulho, não é, de festa lá fora. O mundo lá fora estava agitado, mas eles estavam ali dentro juntamente com quem? Com o mestre. Então ali dentro tinha sim o medo. Não é? O medo começava a pairar dentro ali daquela casa, daquele local onde Jesus estava com seus apóstolos. Ao saber que o que iria acontecer com o mestre. É a mesma coisa, meu querido. O mundo está agitado lá fora. Você está dentro do seu lar. O seu lar também é a casa de Deus, é a casa do Senhor. Você é igreja. Então, não pode pairar dentro da sua casa de forma alguma. Você não pode ter medo. Você precisa confiar. Eu preciso confiar. A igreja precisa confiar, porque nós somos o representante do Senhor aqui nesse mundo. O mundo precisa ver em nós essa tranquilidade, precisa ver em nós que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada nesse mundo foge do controle do Senhor Jesus. Tudo está sob o seu controle. E os discípulos ali, os seus apóstolos, começavam a perguntar um para o outro sobre quem seria o traidor. Então, a pedido de Pedro, como eu disse anteriormente, João fez a pergunta: Senhor, quem é? Quem é aquele que irá trair o Senhor? E Jesus faz, né, um gesto de amor por Judas, lhe dando o pão encharcado. Mas João tinha certeza de que Jesus também amava aquele apóstolo. E por isso não ouvia mais nada além do som do coração de Jesus. Então João estava ali no colo do Senhor, ouvia ali o batimento do coração de Jesus. E ao ouvir o batimento, ele sentiu que o ritmo do coração de Jesus não se agitou, não abalou, por saber de que aquele homem, Judas, seria o traidor. Pelo contrário, manteve no seu mesmo batimento. Ou seja, Jesus também amava aquele homem, independente se ele ia ser ou não o seu traidor. Nada mais importava para ele, porque o mais importante, ele estava escutando ali, João estava escutando no coração do Senhor. Ou seja, aquela tranquilidade. Como se João conseguisse discernir em palavras cada batida do peito de Cristo, dizendo: eu te amo, Judas, eu te amo, Pedro, eu te amo, João. A mesma coisa, meu querido. Jesus, ele te ama, ele me ama, ele ama a tua igreja, ele se entregou por mim ou por você, como igreja do Senhor. Então, queridos, diante das dificuldades, amada igreja, diante das dificuldades da nossa vida, escutamos tantas coisas, palavras que nos ferem e marcam de forma dolorosa, ficando difícil muitas vezes de esquecer. Mas quando eu e você, como igreja do Senhor, estamos nos braços de Jesus, ouvimos o som, aquele som que vem do coração de Deus, do coração de Cristo, dizendo: eu te amo, vai passar, essa dificuldade vai embora, acalma o teu coração, tudo está sob o meu controle, tudo está em minhas mãos. Então, queridos, nada é mais importante quando temos essa certeza do amor de Jesus por mim, por nós, pela sua igreja, que um dia ele se entregou ali na cruz do Calvário. Então, queridos, o som do coração de Jesus é: eu te amo, Daniel, eu te amo, Luciano, eu te amo, Nívia, eu te amo, Glauco, eu te amo, Roberto, eu te amo, João, eu te amo, Pedro, eu te amo, Dulce, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, queridos, o discípulo amado é aquele que tem intimidade com Jesus.
Você é um apóstolo, você é um discípulo. Na realidade, você é um discípulo, você é um servo de Deus amado. Então, o verdadeiro servo de Deus é aquele que tem intimidade com Jesus, que chega mais perto quando as coisas estão mais difíceis e sente o calor do amor de Deus que nos aquece. Então, chegue mais próximo. Leia a palavra. Nesses momentos que você está enclausurado em casa, você não pode sair muitas vezes. Pega a palavra, estude a palavra. É um momento em que o Senhor está trabalhando na minha vida, trabalhando na sua vida, para que você se achegue mais a Ele, para que você esteja mais próximo dEle. Então, queridos, quem é guiado pelo ritmo das batidas do coração de seu mestre e ouve o som em seu peito, declamando o seu amor. Então, nos braços de Jesus, sentimos que assim como Jesus está em nosso coração, também sabemos que estamos no coração do Pai. Amém, queridos? Aleluia. Então, o lugar do servo de Deus, o lugar do discípulo do Senhor é onde? É no peito do mestre, ou seja, é estar no seu colo, é estar abraçado com ele, é estar próximo dele, e não nesses momentos de dificuldade que nós estamos passando, nós nos afastarmos, achar que o Senhor não olha mais por nós, não vela mais por nós, muito pelo contrário. Então, o seu lugar, como servo de Deus, como igreja do Senhor, é estar nos braços de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Oh, quero fazer valer tua palavra em mim, Senhor, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Recebamos a bênção do Senhor e que o amor de Deus, a bênção insondável do Senhor Jesus Cristo, sejam sempre conosco, hoje, amanhã e eternamente. Amém.